Bom, pessoal, então na aula de hoje, além de a gente falar um pouco sobre as grandezas proporcionais, a gente vai falar um pouco sobre as grandezas que não são proporcionais. Então, como assim? Nem todas as grandezas seguem uma proporção, tudo bem? Então vamos colocar aqui grandezas não proporcionais. Por que eu estou falando disso? Imagina o seguinte: imagina que em uma loja eu tenho uma promoção. E essa promoção ela é assim: uma barra de chocolate custa R$ 3. Então aqui, barras de chocolate. E aqui, preço. Então vamos lá. Uma barra R$ 3. E agora, duas barras R$ 5. E aí então, três barras R$ 8. Quando a gente olha para essa situação, a gente consegue ver o seguinte, que o dobro de barras não é o dobro do preço. Isso significa que provavelmente o vendedor queira estimular que as pessoas comprem duas barras porque sai mais barato do que comprar uma. E quando a gente olha para a próxima compra, ele acrescenta R$ 3, né? Que também não é, que R$ 8 também não é o triplo lá do número 3. E aí desse lado, mais uma barra. Quando a gente começa a olhar para esse tipo de raciocínio, a gente começa a ver que não existe uma proporção no preço. Então a primeira coisa que eu preciso perceber é o seguinte, que se eu multiplico o número de barras, então vamos pensar, se o número de barras é multiplicado por um número, o outro não segue essa mesma multiplicação. Então, ele é multiplicado por um número e o outro caso e a outra grandeza não segue essa relação, que seria a grandeza preço. A outra grandeza não segue essa relação. Agora é o seguinte, muitos de vocês podem ter falado: professor, será que não é um caso isolado de ser inversamente proporcional? A gente pode olhar. Não segue essa conta. Quando a gente olha aqui para o caso de barras e preço, bom, quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, nesse caso, eu já não posso nem pensar na inversamente proporcional. Se fosse inversamente, eu teria que ter, enquanto um aumenta, o outro diminui. Tudo bem? Então, esse seria um caso também importante. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Agora é o seguinte, uma das coisas que a gente pode perceber a partir desses casos é que de fato existem casos que não são proporcionais. Então a gente poderia ter pensado o caso em que um aumenta e outro diminui. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui uma atividade de matemática para ser feita entre os alunos de uma turma. E aí é o seguinte, a atividade ela demora, por exemplo, se eu penso em grupos, as pessoas vão fazer essa atividade em grupos. Só que é o seguinte, eu tenho aqui uma pessoa sozinha, vamos considerar que é um grupo de uma pessoa, tá bom? É estranho, mas vamos considerar assim. Então, o número de grupos e o tempo que demora. Aqui é o número de integrantes em cada grupo, tá? Então, uma pessoa demora 30 minutos para fazer esse exercício. Duas pessoas deveria demorar, por exemplo, 15 minutos. Até aqui tudo bem. Mas aí três pessoas, elas demoram o quê? 14 minutos. O tempo não diminuiu tanto assim. Por quê? Porque vamos supor que pode existir várias coisas. O terceiro integrante não fez nada. O terceiro integrante aumentou a conversa no grupo. Ou, de repente, surgiram umas dúvidas e não diminuiu tanto assim o preço. O tempo. Então, mesmo assim, eu teria aqui os números sendo multiplicados. Aqui até foi dividido por 2. Mas, quando eu olho já para a terceira situação, isso não se aplica. Então são várias questões que podem acontecer de grandezas não serem proporcionais. Qual é a questão mais importante? A gente tem que saber verificar. Então você tem que saber
verificar se é ou não proporcional. E eu só posso confiar na regra de 3 caso o exercício me conte. Como assim? Se o problema virar e te falar que são grandezas proporcionais ou indiretamente proporcionais, ou aliás, inversamente proporcionais, aí eu posso. Então o problema tem que falar se é direta ou se é inversa, tudo bem? Ou simplesmente dizer é proporcional, tá bom? E aí isso é uma coisa que é importante destacar, porque muitas vezes seria interessante dizer se é ou não é proporcional. Bom, então agora eu quero que vocês façam aí alguns exercícios e que vocês consigam treinar um pouco a ideia de verificar se é ou não é inversamente ou diretamente proporcional.